Então é verdade, o TikTok virou o jogo? Oh my god! Eu não sei se você viu essa lore que está se desenvolvendo em cima do banimento do TikTok nos Estados Unidos. Sim, o país da liberdade está banindo um aplicativo porque ele é chinês. Na verdade, a parte mais triste do TikTok ser banido é que o TikTok não é chinês em si. O TikTok, ele é norte-americano. Metade do TikTok é norte-americano, não sei, alguma coisa assim. Então, o TikTok é esse aplicativo que você vê as dancinhas, essas porcaria aí, né, o tempo inteiro. E o TikTok, ele é de Singapura. O CEO dele é de Singapura, que não é a China, tá? Pra você que não manja de geografia, Singapura não é a China. E tem parte de investimento norte-americano e outras coisas mais. Só que tem uma questão. Tem várias empresas que elas acabam comprando empresas menores, englobando tudo isso, e aí quando você vê, tipo, tem vários conglomerados. Então, a Microsoft é um conglomerado de empresas, se você for parar pra pensar. A Nestlé é um conglomerado de empresas, a Coca-Cola, a Pepsi e assim por diante, né? E o que acontece é que tem esses conglomerados de tecnologia. A Tencent é um exemplo de conglomerado de tecnologia chinês que tem milhares de empresas aí, principalmente de jogos. Eu poderia dizer para vocês que 50% das empresas, do dinheiro que rola no mundo dos jogos é 100%, 50% e 100% para Tencent. É para Tencent, entendeu? A Tencent é dona da Riot Games, por exemplo. E os caras começaram a pensar, nossa, estão espionando a gente, o TikTok está espionando a gente, está pegando os dados da gente. Por quê? Porque tem uma lei lá na China que se o governo chinês fala, ó, essa empresa aqui, ó, eu quero que você me traga os dados desse aplicativo referente a tal pessoa, etária, coisa do tipo, entendeu? E aí a empresa é obrigada a trazer esses dados e entregar para o governo chinês e ajudar o governo chinês. Então, por exemplo, se a Tencent é cobrada lá pelo governo chinês de pegar os dados, por exemplo, da Riot, os dados do Vanguard, que é o sistema anti-hack que entra do seu PC e tira print do seu computador, se eles pegarem esses dados e mandarem para a China, entendeu? Imagina a treta que isso não ia dar. Ou, sei lá, tipo, por que você tá reclamando do TikTok sendo que tem programas assim, sabe, que estão na mão do governo chinês, de certa forma. Mas o TikTok virou o alvo, né? O TikTok virou o vilão, virou o demônio, todo mundo querendo cancelar o TikTok. E, cara, se você acha que é só questão da liberdade de expressão por causa da ditadura chinesa, coisa do tipo, você tá sendo muito inocente, porque é meio óbvio que o que tá acontecendo com o TikTok é uma questão de lobby. Nos Estados Unidos o lobby não é proibido, no Brasil é. O que é lobby? É tipo assim, eu tô lá no governo e aí eu sou um deputado, e eu tenho uma licitação para fazer, ou tenho algum dinheiro para passar, repassar para alguma empresa, sabe? E aí o que acontece é que os caras vão lá e pegam e recebem uma grana de uma empresa X que faz. Tô tentando pensar num exemplo bom aqui para vocês. Pensa, por exemplo, numa empresa de ônibus, entendeu? Aí essa empresa de ônibus, ela quer que o Brasil invista mais em pontos de ônibus em lugares diferentes ou expanda a frota de ônibus. Sei lá, uma empresa de ônibus elétrico. Aí ela quer que o Brasil passe leis que diminuam os ônibus que fazem emissão, né? Ou seja, ônibus de gasolina, diesel, e coloquem mais ônibus elétrico. É óbvio que ter mais ônibus elétrico rodando vai aumentar o dinheiro dessa empresa. E às vezes o interesse dessa empresa não é bem acabar com as emissões de carbono, não é pegar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas é especificamente ganhar esse mercado, fazendo com que o Estado proíba um e dê espaço para o outro, entendeu? Então, lobby no Brasil é proibido, mas é óbvio que acontece lobby no Brasil, né? Você vê que tem um lobby absurdo, por exemplo, das empresas de petróleo. E, cara, se você vê um pouco de informação de tecnologia, você vai ver que tem várias pessoas que estão sendo pagas para falar mal desses carros elétricos, para falar mal dessas empresas que estão vindo para o Brasil, para fazer as pessoas se questionarem, para fazer as pessoas não comprarem, porque se as pessoas não compram, não dá certo, logo o status quo delas se mantém, entendeu? Que é fazer esses carros de emissão ou até mesmo dar mais tempo para essas empresas se atualizarem e fazerem esses carros elétricos, que é praticamente o futuro, né? Todo mundo sabe disso. E isso acontece nos Estados Unidos. No Brasil é proibido, lá não é proibido. Então é óbvio que tem várias empresas de tecnologia que estão fazendo assim, ó, para o TikTok explodir amanhã. Porque sendo bem sincero, antes que você escreva aqui nos comentários, ó, graças a Deus o TikTok está sendo banido. O TikTok não vai ser banido. O TikTok vai ser vendido para uma empresa dessas que está fazendo lobby. A Microsoft já fez oferta no TikTok, para você ter ideia. Então o que vai fazer é mudar o dono só. E aí vai continuar a mesma coisa. Ah, mas aí eles não vão pegar os meus dados, pelo menos. Você acha realmente que o governo norte-americano não está pegando seus dados agora?
Teve o Exposed lá, tem um cara lá, o Snowden. Procura por esse cara depois. Ele revelou que os Estados Unidos pegava dados, sim, das pessoas, que ele tinha, tipo, uma rede de espionagem global com esses aplicativos, entendeu? Então, é óbvio que eles pegam esses dados seus ainda, esses programas que estiverem na mão dos Estados Unidos, é tipo trocar um pro outro. Se a China tá pegando seus dados, os Estados Unidos também tá pegando seus dados, entendeu? Provavelmente o governo brasileiro também tá pegando seus dados. Mas a gente só vê a galera discutindo por lá. Por quê? Porque é os Estados Unidos, né? E tem muita gente que tem esse complexo de vira-lata, como se a gente fosse, tipo, um estado dos Estados Unidos. O Brasil fizesse parte dos Estados Unidos. As coisas que afetam os Estados Unidos afetam a gente também. Tipo, o Brasil é um baita de um aliado da China nessas consequências. Inclusive, o Brasil faz parte do BRICS, uma mega aliança, né? E faz parte também da nova ordem mundial, que virou tema de vilania lá. Se você vai ver, tem vários filmes falando sobre a nova ordem mundial. Tem várias teorias da conspiração sobre a nova ordem mundial. E o Brasil faz parte da nova ordem mundial, se você for parar pra pensar. A nova ordem multipolar, entendeu? Então, o Brasil se acende como uma potência, como uma superpotência, de certa forma, né? E eles, obviamente, não vão querer ver isso acontecer. Tanto que o Trump, né, já falou que, ó, eles podem pegar e passar umas sanções aí em cima do Brasil e tal. E isso seria uma coisa péssima, na verdade, se o Trump se eleger. Você pode achar que é a direita que tem que tomar conta mesmo, beleza. Mas tenha em mente que se o Trump for eleito lá nos Estados Unidos, provavelmente ele vai passar sanções em cima do Brasil e isso vai arruinar a nossa economia, entendeu? Então tem grandes chances disso acontecer. Por quê? Porque o Brasil está se tornando um rival, está se tornando um país grande, está se tornando um país importante. Você pode falar que é impossível, mas é a realidade. Bom, nessa questão do TikTok, o que ele tem a ver com isso, então? O que tem a ver o TikTok com essa nova ordem? O TikTok, ele tá se tornando algo grande, mas ele foi pego como bode expiatório. Então eles pegaram, como eu disse, por exemplo, o TikTok ele tira print, ele faz essas coisas, não sei, mas a gente sabe que o Vanguard ele tira print, de fato, do seu PC. E o Vanguard é da Riot Games, uma empresa norte-americana que é de uma empresa chinesa, que no caso é a Tencent. Logo, se eles pedem os dados do Vanguard, como é que. E aí? Qual é que vai ter que vai dar? Entendeu? Então, provavelmente deve ter outros programas piores que pegam seus dados nesse aspecto. Mas por que o TikTok? Porque o TikTok é popular e porque tem esse lobby em cima, entendeu? Porque essas empresas grandes, seja Google, seja Microsoft, seja o próprio X do Elon Musk, estão em cima disso, entendeu? O Elon Musk, inclusive, foi lá pagar de gatinho, lá falar: não, porque eu sou contra banir o TikTok, porque é liberdade de expressão, não sei o quê. Mas, se ele for banido, vai ser uma coisa boa pra mim, então eu não vou ser hipócrita, sabe? Ele falou uma parada assim. Sei lá, cara. E aí eu penso, tipo, o problema não é banir, o problema é que ele não vai deixar de existir, ele só vai trocar de dono, né? Então no final é aquilo, quem lucra com isso? Quem lucra com o emborrecimento das pessoas? Quem lucra com a ansiedade? Quem lucra com uma geração sendo estragada por esses vídeos, entendeu? Em vez de ser a galera da China, agora vai ser a galera dos Estados Unidos, né? E não vai mudar. Você acha realmente que agora vão passar os valores norte-americanos de liberdade, de expressão e outras coisas, caso os Estados Unidos comprem o TikTok? Ah, pelo amor de Deus, faz-me rir, viu? Bom, de qualquer maneira, é importante também entender que, tipo, o TikTok agora inverteu essa, né? Então o TikTok tá reportando, não, tá processando os Estados Unidos. Sim, essa é a notícia do momento. O TikTok foi lá e resolveu processar o governo norte-americano porque isso vai contra a Constituição e outras coisas mais. Cadê a liberdade de expressão? Aquele basic, né? E muita gente vai argumentar, falando, não, veja bem, lá nos Estados Unidos passou por vários projetos, vários congressistas, várias coisas, falaram com os caras, então não é uma decisão que alguém tomou monocraticamente, que nem acontece no Brasil. O Xandão vai lá com a caneta dele, ó, adeus, Monark. Não é a mesma coisa lá, entendeu? Eles pensam mais. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma coisa estranha, né? A gente vive num mundo globalizado, e muita gente vai falar que isso é questão de globalismo, globalista, né? E é normal, por exemplo, você tem aqui no Brasil várias empresas norte-americanas, você tem várias empresas brasileiras que estão mais fora do Brasil do que aqui dentro, e faz parte. Se a gente fosse se preocupar com cada coisa que a gente vê de estrangeiro, por exemplo, da China, cara, sinceramente, a minha casa foi feita na China, esse boné é chinês, essa camiseta é chinesa, esse microfone definitivamente é chinês, inclusive eu recebi ele da Fifine, muita gente boa, o pessoal lá. Essa caneca provavelmente foi feita na China. Esse mouse, esse teclado, esse computador, essa câmera, essa luz aqui, esse celular foi feito na China. Esse controle foi feito na China também. Tipo, mano, só eu não fui feito na China nessa casa. Só eu. Tudo foi feito na China. Então, se a gente vai se preocupar com cada coisa dessa, entendeu? A gente vai parar de viver, basicamente, entendeu? Ou a gente vai simplesmente fazer vista grossa e simplesmente procurar o bode expiatório. E o bode expiatório da vez é o TikTok. Aí, se ele tem que ser banido ou não,
você vai escrever aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Beijo e a gente se vê depois.